Eu não sabia o que era, e quando eu comecei a desbravar esse mundo, quando eu comecei a fazer vídeo pra YouTube, quando eu comecei a falar isso aqui dá pra ser profissional, ninguém acreditava. Tento não me deslumbrar com o tamanho disso tudo. O recorde mundial de uma live, manter o pé no chão, nunca pensei em sucesso, é 240 mil. Se a gente pegar 240 mil pessoas aqui, a gente quebra o recorde mundial. Continuo não pensando hoje. Felipe Neto. O que ele tem a ver com o design e como você pode usar isso a seu favor para ganhar mais dinheiro? Eu vou te contar agora. Vamos esclarecer uma coisa aqui, esse vídeo não se trata de denegrir a imagem de ninguém, muito menos ser a favor ou contra qualquer coisa que esteja acontecendo. Como vocês já sabem, já fazem parte da nossa resistência, aqui nós não fazemos parte do sistema e não damos a mínima importância para essas bobagens. Então nesse vídeo eu quero te dar uma visão alternativa de como usar certos acontecimentos para melhorar a sua vida e conseguir ganhar mais dinheiro com o seu design. Se você chegou agora e está perdido aqui no nosso Void, pega uma xícara de café, fica à vontade e vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa para sair desse buraco lamacento que o sistema está te enfiando. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha, o único canal onde a verdade sobre o design é dita sem massagem. O primeiro tópico dessa nossa conversa um pouco mais séria é sobre postura. Ou seja, coisas relacionadas com a sua integridade e o seu caráter. Como que você pode usar esses acontecimentos, esses erros, melhor dizendo, de qualquer pessoa, conhecida ou não, para melhorar a sua vida, para melhorar o seu trabalho e conseguir ganhar mais dinheiro com o seu design? Esse é o primeiro ponto, é você ter uma postura. O que eu quero dizer com postura? Ou melhor, o que eu quero dizer com integridade e caráter? Quando você se posicionar a respeito de um preço, a respeito de uma característica do seu design, um argumento que seja, uma definição que você criou ou construiu acerca de um determinado design, você tem que manter essa postura. Como eu falei, a intenção desse vídeo está relacionado com a melhora do seu trabalho. Isso não é um vídeo polêmico para falar mal de ninguém. Se você clicou nesse vídeo com a intenção de ouvir alguém denegrindo a imagem de outra, você está no vídeo errado. Aqui não é para isso. Aqui a gente vai tratar sobre mentalidade e como usar o erro dessas pessoas para melhorar a sua vida. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que ter essa noção de que você precisa se posicionar. Se posicionar em relação àquilo que você estiver fazendo, aquilo que você estiver cobrando, ao seu contrato, caso você tenha um, caso você não tenha. Tem vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre isso, sobre o seu profissionalismo e entre outros detalhes que vai fazer com que você demonstre uma postura de profissional para o seu cliente. E o que isso tem a ver com qualquer polêmica que esteja acontecendo ou que já tenha acontecido ou até outras que vão acontecer no futuro? Tem a ver com você ter uma posição. Se você falar algo, você tem que manter a sua palavra. Caso contrário, você é só um mentiroso. Então tenha uma postura, tenha uma palavra. Se você falar para o cliente que precisa de um contrato assinado, mantenha a sua palavra de que você precisa de um contrato assinado. É simples assim. Isso é postura. É só um exemplo de postura, tá? Mas isso é postura. É você conseguir manter a sua palavra. Se você falar para o cliente que tal dia ele tem que pagar e passou daquele dia ele tem que pagar uma multa, uns juros, cobre. Por mais que você não queira cobrar, por mais que o cliente seja gente fina, mantenha a sua palavra. Se você falar que vai entregar um trabalho em tal dia, até tal hora, mantenha a sua palavra. Isso é postura, isso é integridade, isso é caráter. É você manter as coisas nos eixos, digamos assim. A postura ela também está relacionada com outras coisas, como você se propor a resolver um problema, tá? Que é basicamente a sua função como designer. Se você pretende trabalhar com designer gráfico, você precisa resolver problemas. Isso está relacionado com integridade. Porém, o ponto mais importante sobre esse tópico é simplesmente você manter a sua palavra. Se falar que isso é ruim, mantenha a sua palavra que é ruim. Caso você tenha intenção de mudar no futuro, justifique a sua mudança de postura. Porque, obviamente, a gente vive num mundo de mudança e a gente tem que ter a noção, tem que ser flexível a ponto de reconhecer quando está errado. Porém, não ao ponto de ser hipócrita em falar que uma coisa é ruim e depois falar que ela é boa só para o seu próprio benefício. Então tenha postura. Ok? Vai falar com o cliente, mantenha a sua postura, mantenha a sua palavra, resolva o problema do cliente. Qualquer situação ou qualquer polêmica que você veja, você tenha acesso, analise esses pontos, analise tudo o que está acontecendo e tenta extrair os erros dessas pessoas para que você consiga melhorar a si mesmo.
Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, que é você ter uma postura. Vamos pegar um exemplo aqui do canal bem claro. Eu sempre falo sobre margem. Margem? Coloca margem! Se você não usa margem, o seu design fica sufocante. Imagina que de repente, do nada, eu começo a falar, não, você não precisa usar margem. Ué, mas espera aí, você falou tanto durante 3 anos que era pra usar margem, que margem é isso, que margem é aquilo, que margem não sei o quê. Do nada, de repente, você começa a falar que não precisa usar margem? Como assim? E aí você começa a ver que a minha palavra ela não tem credibilidade, porque eu não tô falando aquilo com postura. Eu não tenho consistência naquilo que eu tô falando. Ou seja, uma hora eu falo uma coisa, de repente aquilo pode mudar. Por exemplo, se eu estiver usando esse exemplo, não, você não precisa usar margem, desde que você compre o meu curso. Entendeu a lógica do negócio? Eu estou mudando de palavra simplesmente porque aquilo vai me beneficiar, só que não é assim que funciona aqui no canal. Por quê? Porque eu sei daquilo que eu estou falando. E tem muita gente que é, como eu já falei, hipócrita que não faz isso. Então esse é o ponto, você tem que manter a sua palavra, ok? Junto com isso, você precisa também ter um foco. Um objetivo, você tem que saber para onde você está indo. Caso contrário, como diz o ditado, qualquer caminho serve. Você precisa ter um foco, ter um objetivo e passar por cima dos problemas que nem um trator, como se eles não existissem. Porque quanto maior você deixar o problema, mais aquilo vai te consumir, mais aquilo vai te corroer por dentro e mais trabalho para resolver esse problema você vai ter. E aí que entra a tal da hipocrisia. Por quê? Se você não mantém a sua palavra, você vai criando problemas. Então tenha um foco, tenha um objetivo, saiba para onde você está indo. Porque assim você sabe o que você precisa fazer para chegar lá. Obviamente, com integridade, não com burrice ou com hipocrisia, né? Se a gente pegar um exemplo bem simples de precificação de design, que eu já falei em alguns vídeos atrás aqui, em vários outros vídeos no canal também. Imagina que toda semana você está subindo um pouquinho o preço daquele seu cliente que sempre faz a mesma coisa. Você não está tendo integridade, você não está tendo caráter, entre aspas, dentro das suas devidas proporções, e você não está sendo consistente naquilo que você está fazendo. Ou seja, você não tem uma postura. O cliente sabe que você está querendo tirar vantagem dele de alguma forma. Existem exceções? Sim, existem, mas a gente não está falando delas. O ponto é você entender que você precisa ter essa postura, você precisa ter um foco, um objetivo para seguir esse caminho direto para onde você quer chegar. Só que sem que seja às custas das outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Voltando ao nosso exemplo, imagina que essa semana o cliente vem e você fala: olha, R$50 esse design. Aí na semana que vem, ele vem e você fala: olha, R$100 esse design. Aí na outra semana ele vem e você fala: olha, é R$50 de novo. Ué, mas espera aí, por quê? E aqui você já começa a deixar o cliente desconfiado. Caso você faça isso, lá na frente, você vai colher aquilo que você estiver plantando. Tudo isso está relacionado com uma palavra muito simples, muito conhecida e que todo mundo já sabe, que está relacionado com várias pessoas nesses meios polêmicos, que é a hipocrisia. Se você tem uma palavra, mantenha, cumpra com aquilo que você estiver prometendo. Se você prometer X para o cliente, cumpra. Se você falar para o cliente que é tal preço, mantenha esse preço. Se você falar para o cliente que em tal dia você vai entregar aquele projeto, aquele material, entregue. Não importa o que você faça, o que você tenha que fazer. O cliente não está nem aí. Ah, porque o meu carro quebrou. Ah, porque o meu PC estragou. Ah, porque tá chovendo. Ah, porque eu perdi o horário e dormi até mais tarde. Não tô nem aí, o cliente não tá nem aí. Faça o que precisa ser feito. Se você prometer, cumpra. O cliente não tem absolutamente nada a ver com os seus problemas. Se ele estiver pagando para que você resolva um problema, você precisa resolver esse problema. Caso seja uma situação muito trágica, ok, é até compreensível, mas sempre, Toda vez? Calma lá. e é sobre isso que a gente está falando, sobre a tal da hipocrisia, de você ter uma palavra hoje, mas depois ela mudar, simplesmente porque isso vai te beneficiar. Então, aprenda com os erros dos outros, para que você não tenha que passar por toda aquela situação, por todo aquele problema que essas pessoas estão enfrentando. E sabe qual é um dos maiores problemas? É que muita gente não tá nem aí para isso que a gente está conversando nesse vídeo. Tem muita gente que provavelmente já deve ter até saído do vídeo, porque é muito doloroso para essas pessoas ouvirem esse tipo de coisa, porque elas sabem que elas fazem e não querem mudar, porque acham que isso de alguma forma vai prejudicar
prejudicar a vida dela, só que não faz sentido, porque tudo que você planta, você colhe. Se você plantar hipocrisia, você vai colher resultados negativos dessa hipocrisia, e é assim que funciona. Se você está tentando enganar o seu cliente, lá na frente você vai colher isso também. Tá, ok, eu já entendi tudo isso, mas e aí? Como é que isso vai me fazer ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro, cadê? Dinheiro! É muito simples. Não importa quais problemas você esteja passando para conseguir os seus clientes de design, para pagar as suas contas no final do mês. Se você saiu do seu emprego ou perdeu o seu emprego e começou no design gráfico para ganhar o seu dinheiro, pagar suas contas e tá tendo problemas, mas você tá dando duro, tá trabalhando, tá acordando cedo, tá dormindo tarde, tá virando noite, tá entregando o projeto para o cliente, mesmo cobrando pouco, calma. Lá na frente a conta vai fechar. Tudo que você estiver plantando agora, fica tranquilo que você vai colher lá na frente. O problema da maioria das pessoas nesse tipo de situação, principalmente no design gráfico, é que elas plantam agora e querem colher amanhã. E não é assim que funciona, cara. Se você plantar hoje, você tem que regar, você tem que adubar, você tem que cuidar para que não tenha nenhum tipo de inseto lá comendo a sua plantação, para lá na frente, quando o fruto florescer, você poder colher esse fruto. Então tenha paciência e fica tranquilo que tudo que você está plantando você vai colher. E essa é uma das frases mais transformacionais que eu já ouvi na minha vida. Por quê? Quando você entende isso dentro do design, você consegue entender que tudo que você está estudando agora, todo o tempo que você está levando, está perdendo, entre aspas, você está investindo, estudando, todo o tempo que você está ficando talvez sem dormir ou está acordando mais cedo, está ralando para ganhar o seu dinheiro, dia após dia recebendo não dos clientes, calma, lá na frente vai valer a pena. Esse é o ponto, é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você aprenda com os erros dos outros, seja pessoas que você conhece, que estão na internet ou não, seja com pessoas próximas de você, seus parentes, seus amigos, não importa, aprenda com os erros deles, porque tudo que eles estiverem fazendo, não importa se bom ou ruim, lá na frente eles vão colher. E se você estiver fazendo o mesmo, vai acontecer a mesma coisa. Se você plantar laranja, você não vai colher morango. E é assim que funciona. Se você está plantando bem agora, você vai colher o bem lá na frente. Se o seu foco é ajudar o seu cliente, se o seu foco é ajudar as pessoas, lá na frente você vai colher. Então fica tranquilo. E mais importante, seja inteligente para aprender com os erros dos outros, para não ser hipócrita, para não ser uma pessoa sem postura, sem palavra, que só faz as coisas para o próprio benefício. Por quê? Nenhum erro merece bis. E eu acho que você entendeu a referência. O ponto mais importante aqui é você olhar com sabedoria tudo o que acontece à sua volta. Existe um provérbio chinês que diz: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros e os idiotas não aprendem nunca. Quem você quer ser? Um sábio, um tolo ou um idiota? Se você acha que o design é apenas uma área para fazer uma graninha extra, não tem problema, mas você está na área errada, porque o design é muito mais do que isso. E se não fosse, não seria uma área que você encontra trabalho em qualquer lugar do planeta, onde as empresas precisam sempre. Então lembre-se, tudo que você plantar, você vai colher. Ou como eu sempre gosto de falar, lá na frente, a sua conta vai fechar. Todo o seu esforço vai valer a pena e todo o trabalho que você está tendo agora vai ser recompensado. Então fique em paz, tenha fé e confia no Criador. Sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alfa.